gente! Vocês sabem o que é alienação de um parente na relação? Que chama-se síndrome de alienação parental. Vocês já ouviram falar nisso? Síndrome de alienação parental é mais usada para as relações de casamento, onde tem o pai, a mãe e os filhos. E o parceiro que foi abandonado na relação, seja o marido ou a esposa, vamos entender que o marido foi alienado. Vamos entender que o marido foi abandonado, que o marido teve um casamento terminado onde ele não queria. Todo mundo faz mais com a mulher, mas eu vou fazer com o meu exemplo, para vocês entenderem o que é síndrome de alienação parental. E ele acontece em qualquer instância da vida dos relacionamentos. Então o marido é abandonado, a esposa casa de novo, que não conseguia mais viver com ele, e ficam 2 filhos com a esposa. Esse marido começa a criar memórias falsas na memória das crianças. Se forem crianças até 7 anos, é pior do que vocês possam imaginar. Mas essa alienação, ela pode acontecer com qualquer idade. Começa a criar memórias falsas e valorizar os defeitos, os pequenos defeitos do parceiro que abandonou ele, porque ele tem muita raiva dessa mulher. Como ele não consegue atingir essa mulher, ele começa a usar os filhos para que ela seja prejudicada. Então aí chama-se síndrome de alienação parental. Era um saber que pertencia só à psicologia. E tem uns 7 anos, mais ou menos, que esse saber já foi para o direito e hoje já se tornou algo que inverte a guarda dos filhos, quando prova-se que aquela pessoa está sendo alienada completamente. Por exemplo, se a mãe não tinha guarda, era o pai que tinha, essa guarda acaba voltando para a mãe, em função da alienação parental. Mas hoje eu quero estender com vocês, essa alienação não acontece só com pai e com mãe. Essa alienação acontece em qualquer instância da família. Acontece, por exemplo, com uma avó. Você tem um neto e você odeia a mãe do seu marido. E aí seu marido tem muita afetividade com a mãe. O que você cria nos seus filhos, nos seus netos? O que você cria nos seus filhos, no neto dessa avó? Você aliena ela também da relação. Você não deixa os filhos gostarem dela. Você não deixa, você vai criando memórias falsas para poder não criar vínculo afetivo entre a avó e os netos, porque a mãe acha que essa avó é muito boa para o marido dela e ela tem ciúmes em função da insegurança, em função de várias coisas. Vocês sabem, né, que a mulher, ela é muito mais possessiva, ela é muito mais, ela tem muito mais posse quando as mulheres inconscientemente, emocionalmente estáveis. Então, ela tem muito mais posse sobre o marido. O marido, às vezes, tem também, tanto que a posse do marido, quando termina, do namorado também, quando termina, toma um fim trágico que acaba matando as pessoas. Então essa posse é inerente do sujeito, mas do sujeito que é inseguro. Então todas as vezes que existe uma alienação, todas as vezes que alguém está tentando alienar alguém, com certeza nós temos uma pessoa insegura, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que tem posse, uma pessoa que tem características de imaturidade, que quer alienar a outra pessoa. Porque o ideal das famílias, nós somos diferentes, nós temos... A junção das famílias são junções de famílias diferentes. E uma coisa que nós temos que entender como pessoas, e pessoas emocionalmente maduras, pessoas emocionalmente estáveis, pessoas emocionalmente preparadas para vidas, que ninguém casa só com o marido ou com a esposa. Todo casamento casa-se com a família. Casa-se com a família de origem, que é avô, avó, tias, primos, e casa-se com o pai e com a mãe também. Quem falou muito isso foi Freud. A terapia do sistema familiar também fala muito isso. Tanto que quando deita-se numa cama, metaforicamente, deita-se 14 gerações de cada lado. Deita-se os pais, deita-se os avós e deita-se os bisavós. E aí são 4 bisavós, 4 avós, aí já deu 8, mais 2...
dos pais, já deu 10, aí junta-se todo mundo, aí aquela junção, aquela bagunça, então vem 4, mais 2, 8, mais o rapaz, 11, aí junta, ainda tem os agregados, então metaforicamente você tem os ecos do passado, você tem os ecos daquelas pessoas que você traz do seu inconsciente, das memórias afetivas, e eu convido vocês a refletirem sobre o seguinte: não adianta você imaginar que quando você vai casar com essa moça, você não vai casar com um pedacinho da mãe dela, um pedacinho do pai dela, um pedacinho dos avós dela e um pedacinho até dos bisavós que você não conheceu, porque nós sofremos influência de até 4 gerações. Vamos fazer um estudo para a gente perceber que isso existe uma matemática. Quando você não come manga com leite, você consegue entender por que você não come manga com leite? Você acha que manga com leite realmente mata? Não, foi na época dos escravos que os donos de engenho falavam leite e manga mata, porque eles não queriam que os escravos tomassem o leite, que era mais raro, e a manga era farta. Então eles deixavam as pessoas tomarem muita manga, tomarem não, comerem. E com isso, os escravos e as pessoas daquela época foram construindo no psiquismo dele o medo de comer manga com leite. Hoje já se passou milhões de 13 de maio, quando a lei áurea foi aprovada, nos 1800, hoje nós já estamos em 2019 e nós ainda continuamos acreditando que manga com leite passa mal, faz mal e a gente não come. Ninguém pede suco de manga com leite quando vai nos lugares. Pede até de abacaxi com leite, que fica até ácido, mas manga com leite não se toma. Por quê? É o inconsciente que é passado de geração a geração. Se é a bobagem de manga com leite é passado, imagina os conceitos principais das famílias. E cada família tem a sua sistemática, cada família tem o seu jogo emocional, cada família tem a sua dinâmica emocional. Então eu convido vocês a refletirem. Por que você tem tanta raiva da sua sogra? Por que você tem tanta raiva do seu sogro? Por que você acha que a mãe do seu namorado, do seu marido, atrapalha a sua relação? É porque você tem uma relação de posse na sua cabeça. Quando você não tiver mais a relação de posse, você não vai ver o seu sogro, você não vai ver a sua sogra como inimigos seus, você vai ver como aliados. E todas as vezes que a gente vê as pessoas que são da família de origem, daquela pessoa que a gente escolheu casar, como inimigos, a gente está mostrando o quanto imaturo nós somos, o quanto nós somos egoístas. Porque se nós valorizamos, quando, por exemplo, todo mundo briga, vocês sabiam que todo mundo briga? Vocês sabiam que marido e mulher brigam? Vocês sabiam que filhos e pais brigam? Vocês sabiam que colegas de trabalho brigam? Vocês sabiam? A briga faz parte da espécie humana, porque as pessoas discordam por ideia. Não pode brigar de topa, de xingar, de menosprezar. Mas se você vê alguém brigando com alguém, se você fala, não, isso mesmo, ela é assim mesmo, você está alienando parentalmente essa pessoa. O que nós temos que fazer, na verdade, quando a gente vê que existem relações que são conturbadas e a gente está chegando numa família, porque hoje eu estou usando o saber da alienação parental para estender. Se você vê que seu marido não gosta de uma tia, porque ao invés de você ver o defeito da tia, porque ao invés de você valorizar o defeito da tia, você simplesmente não fala, mas aqui, deixa pra lá, vamos ver o que ela tem de bom, olha como ela faz aquele bolo legal, valoriza. A inteligência emocional é isso, é a arte de você se dar bem com você conhecer as suas deficiências e automaticamente você conhecer a deficiência dos outros, porque não adianta você achar que você vai separar a família de origem, você separa por um tempo, porque a paixão dura um tempo, a paixão dura até 18 meses. Por que tantos casais separam depois de 2 anos? Eles convivem 2 anos, depois separam e tomam pavor, tomam ódio daquele marido ou daquela esposa, porque caiu a paixão. E aí você começa a ver as características daquela pessoa, e você começa a ver realmente como que é aquela pessoa.
Eu convido você a refletir. Se você não se dá bem com algum parente seu, por que será que você não se dá bem? Será que aquele parente seu não incomoda você porque você tem baixa autoestima? Eu convido você a, nesse dia de hoje, começar a semana, segunda-feira, vendo isso. 17 de junho, nós já estamos quase na metade do ano. Dia 31 de junho é metade do ano. Já se passou metade do ano e você continua fazendo a mesma coisa? O que é maturidade? O que é sanidade? É você fazer algo diferente com a sua vida. Então, se você percebe que tem relações que são conturbadas, aprende a ser pacificador, aprende a ter empatia, aprende a se colocar no lugar do outro, aprende a ver o que o outro viveu para chegar a esse estágio. Aí você vai ter esse olhar do psicólogo, você vai ter esse olhar do psicanalista, do terapeuta familiar, porque terapeuta familiar, psicanalista e psicólogo, lembrando que o psicólogo faz psicoterapia, psicanalista faz análise, porque o psicanalista é um analista que faz análise, são duas correntes antagônicas. O psicólogo, ele não trabalha com o inconsciente, o psicanalista trabalha com o inconsciente e usando. O médico psiquiatra, ele é médico, ele medica, ele dá o farmaco. Tem médicos que são psicólogos, tem médicos que são psicanalistas, tem médicos que são psicoterapeutas e tem médicos que são psicanalistas. Mas geralmente o médico, ele só vai medicar, ele tem só o olhar do corpo, ele não olha a mente, ele não olha a alma, ele não olha o psiquismo. O psicólogo e o psicanalista olham, entendendo que o psicólogo, ele vai só até o pré-consciente e o psicanalista vai até o inconsciente. Lembrando que o inconsciente é um iceberg. Então o psicanalista é aquele que traz o recalcado, o reprimido lá do inconsciente, que o inconsciente não é atemporal, o inconsciente não é temporal, o inconsciente é temporal, o inconsciente está aqui e agora. O inconsciente está se manifestando aqui pelos seus sonhos, pelos seus atos falhos, os atos errados de linguagem, pelos seus xistes, pelos seus mecanismos de defesa no ego. Então o inconsciente se manifesta no presente. Apesar de nós sermos uma criança, que nós tivemos a influência do passado, o inconsciente se manifesta no presente. Então por isso que eu quero convidar vocês a parar com essa bobagem. Quando você vê que um pai ou a mãe não se dá bem, você chega jogando pedra mais, você está agindo igual aquela pessoa que fala mal. Porque quando você alimenta a fofoca, quando você alimenta o mal-estar, você está agindo da pior espécie humana. Eu convido você a ter um olhar de simpatia, empatia e nunca de antipatia. Não fica com medo de você perder a sua esposa porque ela gosta demais do pai. Se alia ao pai. Tenha o pai como aliado seu, se você é um homem. Não fica com medo de perder aquele marido se ele tem uma aliança com a mãe. Se alia, mãe, porque você vai ganhar muito mais. Seja uma pessoa empática, seja uma pessoa que trabalha com a empatia, seja uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro e ver por que a relação ficou daquele jeito. Eu convido vocês a terem essa maturidade, eu convido vocês a ter esse olhar da alienação parental, que ela não se estende a pai e mãe quando se separem os filhos, tanto que ela chama parental. São todas as relações parentais que acontecem que geram esse falar mal. E vai chegar um ponto que a pessoa tem tanto nojo daquela pessoa que você alienou, que não consegue mais conviver porque as memórias falsas foram instaladas. Então, todas as vezes que alguém está falando mal de um parente, eu fico muito preocupada, que eu vejo a perversidade da pessoa. Todas as vezes que você valoriza um erro, todas as vezes que você valoriza a pessoa que está fazendo algo errado, eu vejo o caráter da pessoa, eu não vejo do alienante. Eu vejo o mal-estar daquela pessoa. Todo mundo que chega na minha frente falando mal da sogra, que chega na minha frente falando mal do sogro, do tio, do avô, eu vejo o quanto aquela pessoa é podre por dentro, porque todo alienado, toda pessoa que aliena o outro, ela é podre por dentro, ela tem insegurança, baixa autoestima, e aí não tem inteligência emocional, ela só tem medo, ela é possessiva e ela não manifesta o amor verdadeiro, porque quando você quer destruir as relações, você está mostrando que você é tudo, menos uma pessoa amorosa, aí você mostra que você é uma pessoa abusiva, e por isso eu convido vocês a estar comigo no dia 26, que eu vou dar aula de pessoas abusivas. No dia 26, eu vou dar aula de pessoas abusivas,
Aulas online, 4 horas de aulas online, onde você vai ter o material e certificado. No dia 27 eu vou falar de relacionamentos. E no dia 28, desvendando os seus sonhos. Então eu convido vocês a estar comigo nesses 3 dias de aula. Se vocês têm dúvidas, se vocês querem aprender mais, o telefone para você saber informações das aulas online é 27 99 505 1960. 27 99 505 1960. E você pode estar comigo nas aulas online, dia 26, lidando com as pessoas abusivas. Essas pessoas que alienam os outros das relações são pessoas abusivas, possessivas, egoístas. Só pessoas narcisistas fazem isso. Muitas noras, muitos genros, muitos maridos, muitas esposas fazem isso, que querem alienar a pessoa da relação, alienar aquelas relações que são bonitas, e são muitas pessoas que fazem isso. Eu convido vocês a estar comigo entendendo de ciúmes, de vingança, de traumas, de mágoa, no dia 27, falando sobre relacionamentos, e no dia 28 desvendando os seus sonhos, e os valores vão ser passados para vocês pelo WhatsApp 27 99 505 1960. Espero que você venha ser um aluno meu, um aluno presencial. No dia 24 e 25 tem aula de psicanálise começando segunda e terça à noite, 2 vezes por mês, durante 30 meses. Você pode se tornar psicanalista, você pode se tornar um analista, se você tiver um nível superior. É uma formação livre, e se você vai ter a ocupação de psicanalista e vai poder no futuro atender as pessoas. Presencial, dia 24 e 25. Eu convido você, se você é fora do Espírito Santo, a estar comigo nas aulas online. Só não vai estar comigo quem não quiser, porque eu tenho vários produtos. E eu espero que você venha ser meu aluno, ou presencial ou online, tá bom? Beijo no coração e boa semana, bom dia, beijo, tchau, gente.